Olá, amigos da Pérola FM, novas canções, Delvesce Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta sexta-feira, dia 6 de dezembro, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículos de 27 a 31. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: "Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. A palavra de hoje nos conta a história de 2 cegos que seguiram Jesus, gritando por ajuda. E quando Jesus chegou em casa, eles tiveram uma conversa com ele. Jesus lhe tocou os olhos e eles ficaram curados. Mas o mestre pediu-lhes que não saíssem espalhando o fato. Mas não adiantou de nada. Eles saíram falando para todo mundo. Na verdade, o Evangelho não tem interesse em ficar contando milagres de Jesus de qualquer jeito. Não é um testemunho para chamar clientes para o empreendimento religioso, como vemos hoje através das mídias, rádio, televisão. Mas a narração dos milagres são catequeses sobre Jesus e o nosso encontro com ele. É assim que vamos olhar para essa palavra de hoje, como uma catequese sobre a fé. Mas fé? Por que eu falei fé? Porque as histórias de cegueira física no Evangelho são particularmente formas de falar da cegueira espiritual, da resistência ou da incompreensão diante da pessoa de Jesus ou no próprio projeto de Deus. Então, cegueira, nesse sentido, representa a falta de fé. E para confirmar essa compreensão, basta lembrar que, segundo o texto de Isaías que Jesus leu na sinagoga de Nazaré, dar vista aos cegos era um dos sinais de salvação trazida pelo Messias. Mas afinal, quem são os cegos? Ou melhor, quantos são os cegos? A sua resposta pode ser 2 precisamente. Lembre-se, no início do Evangelho de Mateus, Jesus chamou primeiro 2 irmãos, André e Simão. Depois chamou mais 2, Tiago e João. E na história do filho pródigo, o pai tinha 2 filhos. E outro pai falou com seus 2 filhos para irem trabalhar na sua vinha. E na cruz? Na cruz havia 2 ao lado de Jesus, crucificados também. Eu só posso pensar nesses 2 cegos como discípulos. E discípulos são os que receberam o convite para seguir Jesus e puseram-se a caminho com ele, no seguimento. Então, para falar nisso, escute bem o que está escrito. 2 cegos começaram a segui-lo.
E diferentemente de outro cego que Jesus parou para atendê-lo, esses seguiram Jesus até a casa dele. E foi dentro de casa que eles se aproximaram de Jesus e conversaram com ele. Então, seguimento, caminho, casa, são indicações de condição de discípulos. E aí, a história dos cegos é uma representação dos discípulos. E quando falamos de discípulos, não estamos falando só dos 12 apóstolos, mas estamos falando das centenas de homens e mulheres que tinham Jesus como referência. E até mesmo muitos deles andavam com Jesus. E qual é a catequese sobre a fé que há nessa palavra de hoje? Vamos aprender 3 lições. A primeira é que a fé nos põe no caminho de Jesus e vai se firmando a cada passo. Os 2 eram cegos e começaram a seguir Jesus. Gritavam por compaixão. É no caminho que a fé vai se firmando, se aclarando, se consolidando. Lembra da história dos 10 leprosos? Foi no caminho, indo para Jerusalém, que eles se deram conta que estavam curados. Então, a fé vai crescendo no caminho que você está fazendo com Jesus. A segunda lição que nós aprendemos hoje é que a fé nos leva para a comunidade. Os cegos entraram na casa de Jesus, que é a casa de Pedro e de André, e lá dentro da casa eles se aproximaram de Jesus. É a comunidade que nos proporciona essa aproximação com Jesus, essa intimidade com Ele. Aqueles 2 cegos discípulos são acolhidos na família de Jesus, na sua casa, na sua comunidade. E a terceira lição que aprendemos hoje é que a fé é aprofundada num diálogo esclarecedor, que chamamos de catequese. Então, Jesus ali em casa conversa com os 2 e pergunta se eles acreditam nele. Eles respondem que sim. Aí Jesus toca nos olhos deles e diz: seja feito conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Isso nos faz lembrar aqueles 2 discípulos de Emaús, que após a catequese que Jesus fez no caminho, ceando com eles, fez os gestos da última ceia, e àquela altura, seus olhos se abriram. E eles viram Jesus ressuscitado. Devíamos falar de catequese e liturgia, mas não vamos complicar, né? O que nós aprendemos é que você e eu somos esses cegos, esses 2 cegos. E mesmo com uma fé incompleta e frágil, começamos a seguir Jesus. Somos testemunhas que a nossa fé vai se fortalecendo à medida que vamos caminhando com Jesus. E o caminho nos leva à casa do Pai, nos leva à comunidade na qual somos acolhidos. E a comunidade nos comunica a verdade sobre Jesus e celebra conosco a sua obra redentora.
Então, é na comunidade que os nossos olhos se abrem e nos fazemos missionários de Jesus, espalhadores de sua mensagem. E o nosso testemunho não é que ele está operando milagres, ele não está interessado nesse tipo de propaganda, mas testemunhamos que nós o encontramos, que nós somos um milagre dele. Nós éramos cegos e agora estamos vendo. Estamos vivendo iluminados pela fé.